abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. Nós vamos fazer essa leitura, sentados assim como nós estamos. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter-se em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Que história marcante, né? Quanta manifestação da graça, do amor e do poder de Deus. Meus irmãos, como eu falava, desta vez eu fui ao Líbano. E foi muito bom conhecer o Líbano. O Líbano é muito bonito. É uma região de montanhas, são duas cordilheiras, e no meio dessas duas cordilheiras está o Vale de Becar. O vale bonito, produtivo, muitas verduras. E eu pude conhecer isso e descobri que Jesus, quando vai para Tiro e Sidom, ele está em território libanês. Não existia o Líbano naquela época. Havia ali os descendentes dos fenícios, os navegadores, os primeiros navegadores a se guiarem pelas estrelas. Há quem diga que eles chegaram nas Ilhas Britânicas, se guiando pelas estrelas. São grandes navegadores. E Jesus, então, nós não sabemos bem ao certo a razão por que Jesus vai para Tiro e Sidom. São duas cidades importantes, ou porque os fariseus importunavam por demais Jesus, querendo criar caso, e ele se ausenta desses fariseus, ou então, porque ninguém é de ferro. Nós precisamos de um descanso, de umas férias, de um sol, de um iodo. Nós precisamos descansar. Provavelmente Jesus foi descansar. E ele entra numa casa, ninguém sabe o endereço dessa casa, ninguém sabe em que local foi. Ele vai para as imediações de Tiro e Sidom. Não é necessariamente nas duas cidades. A localização dessas duas cidades, para quem conhece Israel, sabe que o norte você tem a Galileia, tem o Mar da Galileia. Na ponta do Mar da Galileia você vai encontrar a cidade de Cafarnaum. A cidade de Tiro está a 65 quilômetros, subindo do Mar da Galileia. Andando mais 35 quilômetros, você chega a Sidom. Então são cidades muito próximas. E essas cidades não estão apenas no Novo Testamento. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Isaías, elas são citadas. E são citadas atreladas à queda do diabo, quando ele era anjo de luz. São profecias relacionadas ao rei de Tiro, fazendo um paralelo ao que era o rei de Tiro e o que era Lúcifer no começo, na sua glória, antes de cair. É dito que tu eras como um sinete. Não havia ninguém igual a você, mas você quis ser maior do que Deus. E ele fala, o profeta Isaías fala do rei de Tiro como se estivesse falando da queda do diabo. Então a história de Tiro e Sidom é uma história que está lá no Velho Testamento e está associada ao comportamento do rei daquela cidade, como ele se comportou igual ao diabo, se encheu de soberba, quis ser maior do que Deus, quis ser o Deus da vida deles.
dele próprio. E Jesus vai para as imediações dessas duas cidades. Chegando lá, ele entra numa casa. Eu fico imaginando a felicidade daqueles que receberam Jesus na sua própria casa. Mas ele tinha um propósito de se ocultar, de se esquivar da multidão. Diz a Bíblia aqui, se você ler nessa versão NVI, que ele não queria que ninguém o soubesse, que ele estava ali naquela casa. E o texto diz, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. E eu fiquei a perguntar a mim mesmo, por que é que Jesus não conseguiu manter em segredo a sua presença? Por que é que Jesus não pôde se furtar de atender esta mulher? Por que é que Jesus não pode? O texto diz que ele não conseguiu se esconder. Há algumas atitudes, há alguns comportamentos da nossa parte que tiram Jesus do seu descanso, que tiram Jesus do seu recolhimento, que tiram Jesus do momento da sua privacidade para olhar para nós, para estender sua mão para nós. Jesus não pode manter em segredo a sua presença, queridos. Quando alguém que ouviu falar dele vai à sua presença. Quando alguém que ouve o bom nome, que ouve as promessas maravilhosas, que ouve que ele é Salvador, que ele é capaz de curar a alma, tirar a amargura do coração. E essa pessoa que ouve, não apenas ouve, mas dá um passo de fé, vai além do que saber, ela quer experimentar. Tem muitas pessoas que ouvem por um ouvido e saem por outro. Ouvem, mas não têm coragem de tomar uma decisão. Ouvem, mas continuam estáticas, não se movem em dar um passo de fé. Há uma música antiga, bem antiga, que dizia, um passo só vai mudar a sua vida. Um passo só. Essa mulher ouviu falar de Jesus. O texto diz isso claramente. E ela ouviu falar dele. Versículo 25, de fato. Logo que ouviu falar dele. No capítulo 6 de João, há uma verdade maravilhosa ao meu coração e deve ser uma verdade maravilhosa ao seu coração. Jesus diz, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquele que vem a mim. Ele não descarta, ele não rejeita, ele acolhe, porque só vem a ele quem de fato quer ele, muito mais do que as bênçãos que ele pode proporcionar. A grande verdade do cristianismo não é o que Deus pode nos oferecer. A grande verdade do cristianismo é o que Jesus é e pode fazer no meu coração para me deixar ser nova criatura, ter uma nova chance, ser uma nova pessoa e fazer diferença por onde quer que passemos. Meus irmãos, Jesus não se oculta, Jesus não se esconde de quem vem a Ele, que busca com sinceridade, quem se entrega de verdade. E eu fico também pensando na bênção de quem falou para esta mulher. Você está aqui porque um dia você ouviu falar de Jesus. Você está aqui por isso. E você o procurou. A Bíblia tem relatos incontáveis de pessoas que procuraram Jesus, porque ouviram falar de Jesus. Filipe contou para o seu irmão, achamos o Messias. E ele diz, vem ver, vem experimenta, vem e com os teus próprios olhos, com a tua própria experiência, recebe. E eu fico pensando, foi tão bom um dia ouvir de Jesus. Foi tão bom um dia ser encaminhado até Ele. E por que que nós não falamos mais de Jesus? Por que que os nossos lábios selam-se? E nós não falamos mais dele? Não partilhamos mais do amor que Ele um dia derramou a nosso favor? Porque nós somos capazes de falar de seleção, de conhecer todas as seleções, todos os jogadores, todos os esquemas táticos. Por que que nós conhecemos todas as bandas, todos os cantores e falamos disso?
Por que nós não falamos de Jesus? Às vezes nós encontramos pessoas que parecem que são felizes, mas dentro delas há um vazio, uma angústia. E você pensa, ela está plena, ela tem tudo, ela tem dinheiro, ela tem alegria, olha o Face dela, olha o Instagram dela, tudo fachada. Essas pessoas precisam ouvir de Jesus, para poder irem a Jesus. E há uma certeza que quem vai a Jesus de coração, ele recebe. Jesus não pôde, diz a palavra de Deus, manter-se em segredo, porque ele não se oculta de alguém que ouve falar dele e vai até ele. Em segundo lugar, por que Jesus não pôde se manter no anonimato? Porque Jesus não continuou na sua reclusão, no seu período de férias. Porque Jesus nunca vai se esconder de alguém que está perdendo a batalha para o diabo. Ele nunca vai se esconder de alguém que está ali sendo oprimido, que está sendo surrupiado pelo poder de Satanás. Sabe por que não? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz: e ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se tem uma coisa que ele veio fazer, foi destruir, desfazer as obras do diabo. Se tem uma coisa que é certa, é a vitória de Jesus sobre as trevas. A Bíblia diz que triunfando sobre Satanás na cruz, ele humilhou publicamente ao desprezo de Satanás. A Bíblia diz que ele transporta vidas, pessoas do império das trevas e traz para o novo reino, um reino de luz, o reino do Filho, Jesus, o Filho do seu amor. Se tem uma coisa que Jesus demonstrou no Novo Testamento, foi a capacidade de vencer todo o levante do mal. E eu gosto muito de ler o capítulo 28 de Mateus, porque Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, diz: toda autoridade me foi dada, é porque não ficou nada para o diabo, nada. Toda autoridade ele conquistou. Quando nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus, ele vai espernear. Ele é resistente e persistente, mas a Bíblia diz, porque ela garante, que resistir ao diabo e ele fugirá. Ele fugirá. A palavra de Deus diz isso. Por mais que você tenha dúvida, a palavra de Deus diz que ele fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá. Se nós temos medo, se nós nos afrouxamos na nossa fé e no uso da nossa autoridade, a luta, a batalha é mais demorada. Mas a palavra de Deus diz que ele fugirá. Deus não pode se ocultar quando uma mãe que sofre, que chora, está ali com sua filhinha horrivelmente endemoniada, vivendo dias terríveis. Quem já viu um processo de possessão demoníaca sabe do que eu estou falando. Agora, se você já viu isso numa criança, irmãos, é algo triste de se ver e até mesmo de se imaginar. Mas como ninguém ora como uma mãe, essa mãe vai ao encontro de Jesus. Eu louvo muito pelas mães, pela sensibilidade que as mães têm, mais do que nós, pais. E esta mãe ora insistentemente. Mateus capítulo 15, quando narra a mesma história, diz que ela vem, Jesus vai andando e ela vai atrás. Ela vai insistindo. Os discípulos se incomodam na narrativa de Mateus, diz assim: Senhor, despede, porque ela fica gritando atrás de nós. Ninguém clama como uma mãe. Por isso, mãe, você que está aqui hoje, seu filho, sua filha, tem tido problemas, ore por ele, não desista, não deixe o diabo ganhar, porque se você clamar a Jesus, ele vai sair
da casa onde está e vai atender sua oração, porque ele veio para destruir e desfazer as obras do diabo. Está escrito na palavra de Deus. E foi isso que aconteceu, querido. Foi isso que aconteceu. Jesus diz assim: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela chega em casa, sua filha está na cama, deitada, em perfeitas condições, porque Jesus é sempre o vencedor. Ele é sempre o vencedor. Quando você lê Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que venceu e veio para vencer. Não há uma outra hipótese. Claro que ele é engenhoso, ele é mentiroso, e ele sabe que as duas armas dele, medo e dúvida, podem abalar a nossa fé. Mas quando você se reveste da autoridade do que diz a Bíblia, e não do que você sente, mas do que diz a Bíblia, você se levanta com autoridade e diz: Satanás, aqui não. Aqui eu sou representante daquele que te venceu na cruz e que te vence hoje. Que te vence hoje. Jesus não pôde se esconder, Jesus não pôde continuar suas férias. Quando alguém que ouviu falar dele vai à sua presença, Jesus não pôde se esconder. Quando alguém estava perdendo a guerra para o diabo, Jesus não pôde se esconder, queridos. Quando um coração quebrantado se joga aos pés dele. Quando um coração verdadeiramente humilhado se chega à sua presença. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O que é conversão? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Alguns pensam que conversão é vir à igreja com regularidade. Não, isso não é conversão. Você pode frequentar uma igreja há anos e não experimentar uma mudança interior em você. E ainda ter um relacionamento com Jesus da religião. E esse relacionamento é um relacionamento institucional. Não é um relacionamento pessoal, íntimo, de alguém que pertence e é pertencido, de alguém que conhece e é conhecido, de alguém que foi amado sem merecer e responde a esse amor com amor. Se você não entregou de fato a sua vida em todas as áreas da sua vida, você não sabe o que é conversão. Você pode ser um religioso, e há uma diferença entre ter religião e ter conversão. A conversão é de dentro para fora. A religião, você pode se vestir como religioso, falar como religioso, trejeitos de religioso, carregar uma Bíblia, mas tudo está fora. É externo. Jesus, quando fala dos fariseus, diz deles que eles são sepulcros caiados. A imagem é perfeita. A figura de linguagem não poderia ser melhor. Uma mão de cal, belo, bonitinho, arrumado. Mas dentro a podridão, a putrefação, a morte. A conversão é de dentro para fora. E sabe qual é a grande marca de uma conversão, queridos? A humildade. O reconhecimento da sua insignificância. Quando você se descobre feio, sujo, indigno. Quando você olha para dentro de si e diz: eu não valho um tostão. E ele diz: vale muito mais do que um tostão, porque eu morri por você. O valor que a gente tem, queridos, não é o valor intrínseco. O valor que a gente tem é o valor que Deus resolveu pagar por nós. Nós temos valor porque Ele resolveu pagar por nós. E Ele inflacionou o mercado. Porque a gente não valia. Mas Ele quis pagar caro por nós. E quando Ele pagou caro por nós, é para dizer: você vale, você tem valor. Por mais que os outros digam que não. E às vezes você diga isso: eu não valho nada. Você vale. Essa humilhação é muito bom, é muito boa. Eu lembro de Zaqueu, um homem rico, um homem próspero, um homem que mandava nos outros, um homem que roubava dos outros, um homem arrogante, prepotente. Ele encontra com Jesus, ele desce do seu tamanco, do seu pedestal, e ele começa a se ver como alguém igual aos outros, ele começa a se achar indigno,
E ele disse: Senhor, se alguma coisa tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais, dou metade do que eu tenho aos pobres. Mudança de vida de alguém que lá do coração estava se posicionando, e não era algo forçado, não era querer comprar bênção, trocar atitudes por bênção. Era espontâneo, conversão é espontâneo. Você não está ali tentando manobrar Deus. Você faz porque tem amor a Deus e se acha indigno de tudo que Ele fez e faz e continua fazendo por você. Essa mulher toma um ato que para mim é notório. Ele mostra o que eu estou dizendo. Versículo de número 25, final dele diz: e lançou-se aos seus pés. Não é só desespero que nos faz lançar aos pés de Jesus. A grande bênção que nos faz levar aos pés de Jesus é o reconhecimento da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa feiura, da nossa insignificância. Senhor, eu preciso do Senhor, preciso de Ti. Ah, Deus não se esconde de quem tem um coração quebrantado. Salmo 51 diz: um coração compungido e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás. Primeira Epístola de João 5:8 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Dobrai a vossa cerviz e o seu coração. Quando há humildade no nosso coração, aí há conversão. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados humildes. Não se refere aos puros, mas aos humildes, porque tudo começa com humildade. A conversão é humildade. E dali para frente uma história começa. De vez em quando a gente tem que lembrar que a gente precisa sempre se humilhar. Eu conto sempre essa história para vocês. Lá no seminário tinha um professor holandês, Francisco Leonardo. Isso é a melhor tradução, porque tem aquela sopinha de letrinhas em holandês. O sobrenome dele era Schwarzwicks. Agora, você lê assim, não lê não, porque é tudo sopa de letrinha. E ele era um homem muito sábio. Quando ele achava que no seminário havia algum adolescente, algum seminarista meio arrogante, prepotente, querendo ser maior do que os outros, ele chamava na sala dele. E ele tinha um sotaque pesado. Ele colocou debaixo da mesa dele um versículo bíblico. Porém, para ler o versículo bíblico, você tinha que se ajoelhar debaixo da mesa. E ele chamava e falava: senta aí, irmão. Sim, pastor. Irmão, eu tenho uma lição para dar para você. E qual a lição? Eu quero que você leia o versículo debaixo dessa mesa. Aí o aluno na cadeira assim: mas eu não consigo ler, pastor. Então, se ajoelhe, meu filho. E quando ele se ajoelhava para ler, debaixo da mesa estava lá escrito: importa que ele cresça e eu diminua. Você sabe de quem são essas palavras? De João Batista. João Batista poderia entrar naquele joguinho que nós humanos entramos. Ah, eu cheguei primeiro. Eu estava abafando aqui no deserto. Eu estava batizando mais do que ninguém na história desse país. As pessoas afluíam a mim, vinham a mim. Aí aparece Jesus. No primeiro momento ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos começam a colocar João contra Jesus. Senhor, ele está batizando, o pessoal está batizando, não vai falar nada não. Você chegou primeiro que ele, o Senhor estava aqui antes que ele chegasse. É nesse contexto que João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. Irmãos, na nossa vida, de vez em quando a gente tem que parar e dizer: importa que o Senhor cresça e eu diminua. Isso é humilhação. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem uma coisa que toca o coração de Deus, é o quebrantamento no coração de pessoas sinceras. De pessoas que se dobram de verdade. Pessoas que se chegam a Ele dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Precisem não.
Tem um grupo de músicos ali, já estão polvorosa para tocar. Quando a gente entende isso, vai aos pés do Senhor Jesus. Ele não tem como manter em segredo a sua presença. Ele vem. E quando a gente está no chão, Ele levanta. Levanta. Quando Zaqueu disse assim, Senhor, eu sou um pecador, ele diz, hoje eu vou jantar na sua casa. Mas Senhor, eu não mereço. Eu sei disso. Se tem uma coisa que Deus não quer promover, é culpa eterna. A culpa tem um fator positivo e terapêutico no momento que nos leva ao arrependimento. Mas tem gente que vive com culpas eternas, que não se arrependem e ficam com culpas eternas. E o diabo acusando, mas quando Deus perdoa, está pago, cancelado, não existe dívida mais alguma, nenhuma condenação. Levanta e anda. Aquela mulher que foi pega em ato de adultério, João capítulo 8, as pessoas queriam apedrejá-la. E Jesus diz, nem eu te condeno, vai, não peques mais. É esse Jesus que não resiste a um quebrantamento, um coração humilde. É esse Jesus que cancela as férias para atender o nosso clamor. Jesus não pode se manter em segredo, em secreto, em segredo, quando alguém clama a Ele de coração e com fé. E ela rogava a Jesus. Hoje pela manhã eu falei um tema muito precioso para mim. O tema é como orar os salmos. E eu falava da importância dos salmos na história do povo judeu e na história do povo cristão. De como cada um de nós que lê a Bíblia, que tem o mínimo de conhecimento de Bíblia, tem no mínimo um salmo de predileção. Se você só tem o Salmo 91 de predileção, porque você não conhece a Bíblia. Alô? Amém? E nós falávamos dos diferentes tipos de salmos que tem. Salmo de lamentos, salmo de gratidão, de ações de graça, salmo de confiança. E eu, na conclusão da palavra, eu disse, sabe uma marca que os salmistas têm e que nos ensinam, é que eles são inteiros na presença de Deus. Eles nunca estão pela metade. Eles nunca estão representando. Eles se rasgam e mostram o que são. Sabe por que muita gente para de orar? Porque não tem coragem de se mostrar como é diante de Deus. Então ele tem que dizer como um fariseu. Lembra da história de Lucas 18, que conta a parábola que 2 homens subiram ao templo para orar. Jesus é que conta. E diz que um orava de si para si mesmo, dizendo, graças te dou, Pai, porque não sou como esses homens pecadores. E ele começou a detalhar e a descrever o que ele fazia. Aí o outro, Jesus conta que ele batia no peito e dizia, sê propício a mim que sou pecador. Eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nenhum feito a destacar. Eu só tenho a minha miséria para dizer, e eu peço misericórdia. A Bíblia diz que aquela frase, ser propício a mim, pecador, venceu a várias frases ditas pelo outro orador. E por quê? Por que uma oração tão bonita, tão elaborada, mas cheia de arrogância e prepotência, perdeu por uma oração infantil, com pequenas palavras e uma frase só? Porque o que vale, querido, é como você está por trás de suas palavras. Anotaram isso? É como você está por trás de suas palavras. E não somente o que suas palavras dizem. Anotou? Se eu fosse você anotar, porque eu não vou lembrar depois do que eu disse, não.
é essa fé, essa oração que rega e que roga. Rega com lágrimas e sedimenta o campo que vai produzir grandes frutos para a glória de Jesus. Jesus não se oculta, Jesus não se mantém em segredo quando alguém ora com todo o coração, ora de verdade. Por fim, Jesus não se esconde, queridos, de quem exercita a fé sem medo de importuná-lo. E a gente canta uma música antiga, mas bem profunda. E eu sempre brinco que a gente canta essa música, chega, fecha os olhinhos assim, né? Cada vez que a minha fé é provada. Aí você chega e faz assim, né? Ah, na hora da aprovação você não faz assim. Ah, não faz, não. Não faz? Ah, não faz mesmo. Ele não fica assim, ó. Não fica, não. Você vai reclamar. Você vai procurar um culpado. Você vai dizer, Deus, por que comigo? É como se só pode ser nos outros, você não. Nos outros pode. Você não. Se teve alguém na história da Bíblia que foi provada na fé, foi essa mulher. E de passagem, uma informação muito importante, não era judia, não tinha contato com a Bíblia dos judeus, não tinha contato com a história do Deus de Israel. Era de origem sírio-fenícia, era grega, e seus pais eram fenícios e sírios. Não conheciam. Ela ouviu falar de Jesus e estava sendo apresentada a ele naquele momento. Alguns dizem, não, Jesus não queria abençoar essa mulher, não. E eu entendo que sim, e eu vou dizer por quê. Se Jesus quisesse afrontar essa mulher, ele diria, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ele diz, aos cachorrinhos. No grego, todo diminutivo tem um lado de carinho. No grego, sempre é assim. Então, Jesus está contando uma história, porque isso acontecia na vida real. Os cães, como até hoje na roça, quem já foi na roça sabe disso, ficam lá, esperando a hora, para chegar e comer o que sobra. E Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ele falou que eu sou um cachorrinho. Tem muita gente assim, não pode descer, senão... Ai... Ela diz, eu sou um cachorrinho. Você está pensando que eu estou atrás de muito? Eu sei que as tuas migalhas são tão poderosas que vão resolver os meus problemas. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, narrando a mesma história, diz que Jesus tomou um susto. Jesus soltou um ó. Depois você vai lá em Mateus. Ó mulher! Grande é a tua fé. Não tem como Jesus se esconder diante de uma grande fé, que persevera, que vai à luta. Eu preguei no Monte Carmelo nessa viagem. É um dos lugares que eu sempre vou. E fui agora a segunda vez em Naim. São dois lugares que se eu for alguma vez para Israel de novo, eu não abro mão de ir. Naim, a viúva de Naim. Nós fomos para a porta da cidade de Naim, onde aquela viúva, e agora órfã de filho, trazia o seu filho para o enterro, e Jesus para o enterro, para aquela comitiva que desce para o cemitério. E eu falava lá, foi muito emocionante, e no Carmelo, a fé ela precisa ser perseverante, porque Deus muitas vezes nos prova na nossa fé. Não quer dizer que na primeira oração Deus vai nos responder. É necessário que Ele promova em nós um trabalho antes de responder. Porque você sabe, se você der tudo que seu filho te pede, o que é que vai acontecer com ele? Ninguém vai aguentar ele.
Ninguém vai aguentar seu filho. Deus não vai dar para você tudo que você quer, na hora que você quer. Alô, você está entendendo o que eu estou falando? Isso faz bem para você. Senão você vai ser mimadinho. O salmista diz, foi-me bom ter passado pela angústia para que aprendesse teus decretos. Por que é que Deus permite que a gente passe por algumas situações difíceis? Às vezes elas se alongam. E a gente não entende a demora de Deus. Quando você lê o salmista, você vai entender quando eles dizem, dá-te pressa, Senhor. Parece que o Senhor não está ouvindo. Parece que o Senhor não está fazendo nada. Aí Deus está dizendo assim para você, calma, meu nego, para que tanta pressa? Estou processando. Calma. A obra não é resolver o seu problema, a obra é resolver você. É resolver você. Quando você estiver pronto para receber a bênção, você vai receber. Então, quando a gente não se humilha, demora mais um pouquinho, viu? Mas Ele sempre traz, Ele é generoso. Essa mulher teve a fé provada. E a resposta dela me lembra muito do salmista quando diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura, quem lembra? De grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, perceba isso. Se Deus quiser te dar muito, Ele vai dar. Mas se contente com o que Ele tem para te dar. Se for migalha, recebe, porque depois vem o pão inteiro. E com manteiga. Ah, gente, cá para nós, um pão com manteiga, um café. Ah, você não tem noção, você não está entendendo. A bênção que é. Eu gosto dessa história, queridos, porque revela muito de Jesus aqui. Ele não é um Deus apático, frio, calculista, indiferente. Ele é alguém que cede. Ele é alguém que cede, alguém que ouviu falar dele, foi ao encontro dele. Ele é um Deus que cede quando alguém está perdendo para o diabo, ele entra para ganhar. Ele é alguém que cede quando alguém se humilha de verdade, quando alguém ora e quando alguém com fé reage às provas. Ele não resiste. Eu quero concluir essa palavra cantando uma música. Agora vocês podem vir. Essa música que nós vamos cantar ensina o caminho desse quebrantamento, de como se achegar a Ele, nas nossas orações, na nossa vida de devoção. Você dizer para Ele, eis-me aqui outra vez. Diante de Ti abro o meu coração. Meu clamor Tu escutas. Cante comigo, cante conosco essa música. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque. Com Tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. O que é que você veio fazer? Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Diga isso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Me derramar. dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, aprendendo com esta mãe Ciro Fenícia a buscar com intensidade, com fé e com verdade, a não ser econômicos no nosso clamor, a abrir o nosso coração, a nossa alma, rasgar os nossos corações e dizer que nós queremos o Senhor muito mais do que o Senhor tem para nos dar. Ah, Deus, traz tuas migalhas hoje, Jesus. Ah, Senhor, as migalhas do Senhor são poderosas. O diabo não vai vencer. O diabo não vai vencer. Só existe um vencedor: Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Por isso toda investida do diabo contra vidas, pessoas, famílias, cai hoje, pelo poder que há nesse nome glorioso, poderoso. Podes ir. O demônio já abandonou sua filha. Podes ir, já não está mais te importunando. Podes ir, porque a vitória é tua. Senhor, nós vamos sair daqui certos de que se o Senhor é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Nós te louvamos por esse momento, por esse culto, por esta reunião, pela obra que o Senhor faz em nossos corações, pelo que nós já recebemos e vamos receber essa semana. Nós não temeremos 10 milhares que nos cercam, nós não temeremos as ameaças que vêm da boca do inimigo e dos inimigos. Nós temos promessas de bênção sobre nossas vidas e é em função delas que nós nos posicionamos e saímos daqui com fé, com certeza da vitória e da conquista em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém.